Bom, pessoal, então, uma boa noite, primeiramente. Então, iniciando mais uma turma, a gente está iniciando aí. Desde já, quero dar as boas-vindas para vocês e agradecer, mano, sempre agradece a confiança de vocês terem depositado, no nosso time, na nossa equipe. Então, eu sou da área da saúde, sou enfermeiro, então eu trabalho mais na orientação pedagógica de estudo, planejamento, cronograma, que é um pequeno detalhe que a gente sabe que faz a diferença. Eu, com o pessoal da área da saúde, eu faço bastante essa orientação, onde a gente vê que é uma mudança de chave, dá resultado. Agora mesmo conversando com um rapaz ali, que foi nosso aluno para a brigada, ele mesmo falou que foi um pequeno detalhezinho no planejamento e no cronograma dele que fez a diferença dele, e teve um resultado da última prova para agora bem satisfatório. Isso para nós é importante, nos deixa contente, que mostra que o trabalho, o método que a gente traz aqui para dentro do Premier, ele é um método diferente. Por que eu digo diferente? Eu sempre digo, o Premier ele não é um cursinho, o Premier ele é um sistema. O Premier ele é um sistema educacional que ele está preocupado com como que vocês vão fazer o usufruto das ferramentas aos quais a gente está disponibilizando para vocês. Então, como assim as ferramentas? A aula aqui dentro da sala de aula, o tirar dúvidas com o professor no corredor, o uso da plataforma. Então, quem ainda tiver dúvida, a gente está montando um vídeo instrutivo de como utilizar a nossa plataforma. Então, essa aula que vocês vão ter hoje, por exemplo, com o Sr. Carrão, amanhã já está disponível. Felipe, eu perdi a aula, o que acontece? Fica tranquilo, vai assistir a aula, a hora que tu quiser, quando puder. Tá aí para tirar dúvidas, manda a dúvida pra gente, vem próxima aula, manda uma dúvida em e-mail pra gente, a gente jamais deixa o aluno com dúvida, Então, para quem já foi nosso aluno sabe como é que funciona, e eu digo assim, o Premier, ele é um preparatório, ele é um sistema para quem realmente quer estudar, para quem realmente quer vir, quer se comprometer. Porque eu digo assim, só o curso faz a diferença? Não, não faz nenhuma. Não faz nenhuma, por quê? Porque eu digo assim, é um contrato aqui que a gente faz. 50% nós, 50% vocês. Como assim esse contrato? Não adianta vocês só virem aqui, escutar o que o professor está dizendo para vocês e vocês não colocarem isso em prática em casa. Então tem que estudar, Então eu sempre digo no primeiro dia de aula o seguinte, que quando maior o TBC, maior a chance de aprovação. Sabe o que é o TBC? Não? Tempo bunda cadeira. Então, quanto maior o tempo de bunda na cadeira vocês tiverem, maior é a chance de aprovação. Estudo para concurso público, ele não existe receita de bolo e não existe atalho, gente. Eu estudei 5 anos para a SFSEC, Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. Cheguei à 8ª colocação final, e eu digo final porque os tipos de concurso que a gente está realizando é mais de uma etapa, A prova teórica, ela é só uma parte, muitas vezes a gente faz a parte teórica e acha que está tudo lindo e maravilhoso. Não, nós temos exame de saúde, teste físico, nós temos ainda o psicotécnico. Vocês, não sei se vocês já assistiram a live que a gente fez com o Carrão e com o Pacheco, O próprio Pacheco disse que o teste psicotécnico da Polícia Civil é bem apertado, eles fazem realmente um filtro, então são várias etapas. Então lá no final, lá a gente tem que estar de acordo com todos os certames. E quando eu passei por essa caminhada de 5 anos, e a gente, o concurso do Exército ele é bem peculiar, eles chamam só o número de vagas, no ano que eu fui o 8º eram 6 vagas, e eles não chamam mais. Mas o que eu digo isso para vocês? Que eu percebi nessa caminhada que não tem atalho, é estudar. E vocês já estão fazendo certo, estudando com o edital fechado. Eu estudei 5 anos com o edital fechado. Começava a estudar em janeiro, o edital do Exército saía final de maio, início de junho. Eu tinha certeza que ia sair vaga para enfermagem? Não tinha. Teve ano que saiu 5 vagas, teve ano que saiu 2 vagas, teve ano que saiu 4 vagas, e esse ano saíram 15 vagas. Vontade de esgoelar os caras. Mas tá tudo certo. Isso mostra que talvez o ano que vem eles vão diminuir o número de vagas. Mas aí eu pergunto para vocês, a gente vai ficar contando com será que vai ou será que não vai? Não. Então, a gente ainda tem, talvez vocês vão olhar, mas a turma não tá cheia. Não, a turma
tá com os alunos que realmente querem já dar o pontapé inicial e que realmente querem estudar. É isso que a gente traz para dentro do prêmio, né? Muitas vezes a gente vê aí, né, turma cheia, 50 alunos, 100 alunos dentro de uma turma, como é que está o aproveitamento disso? Tanto é que quando a gente coloca vagas limitadas, é isso aqui, esse é o número de alunos que a gente bota dentro da nossa sala de aula. Porque aqui a gente olha para qualidade e não quantidade. Então é a qualidade do ensino que está sendo ofertado para vocês. Perfeito? Bom, gente, então assim, né, o professor Carrão vai vir com vocês, vai falar da importância, né, de planejamento, importância de cronograma, importância que muitas das coisas mudam, tá? O cronograma de vocês, o esquema das aulas de vocês já está na plataforma também, tá? Se vocês olharem, tá lá cronograma. Então, a nossa ideia é o seguinte, 10 semanas, tá? 10 semanas de preparação, ou seja, nós estamos começando agora, nós vamos neste cronograma 15 de agosto, tá? Até a primeira quinzena do mês de agosto, porque a gente está aguardando o edital também, tá? Pode acontecer do que? Se vocês olharem no cronograma, tá lá, sujeito a alteração. Por quê? Pode acontecer de sair o edital e a prova vir antes. Aconteceu com a gente um ano da EBSER. Em um dos anos da EBSER, nós estávamos no preparatório, nós estávamos prevendo a prova lá para março. E eles lançaram o edital em outubro, prova dezembro. Nós tivemos que comprimir. Todos aqueles, batemos o edital, sábado e domingo nós estávamos aqui. Tá? Pode acontecer? Pode acontecer. Tá? Então, assim, a gente está analisando o edital, estamos analisando o cenário, né? Eu sempre falo, a gente trabalha com maior recorrência e incidência, tá? Então, inicialmente, nós vamos trabalhar durante a noite, das 19h15 às 22 horas, mas pode acontecer da gente vir ter algumas aulas ao sábado de manhã, tá ok? Isso é o quê? É o melhor para vocês. Para mim seria muito tranquilo dizer, não, nós falamos que vai ser aula de segunda a sexta, das 7h15 às 22 horas, e os alunos que se ralhem se faltar material. Não, aqui não. Então, se nós precisar botar aula sábado, precisar botar aula domingo, se nós agora, já na outra semana, né, eu articulo muito com o professor Carrão, que ele tem o domínio desses concursos, ele diz, Felipe, nós vamos precisar botar aula sábado de manhã. Nós vamos colocar aula sábado de manhã. Bah, Felipe, não posso no sábado de manhã, fica tranquilo. A aula, ela é gravada. Todas as nossas aulas, elas são gravadas. E a mesma aula da sala de aula, por isso que tem aquela câmera ali. Tá? Então, a mesma aula da sala de aula, até para a gente manter a isonomia do ensino, tá? A mesma aula da nossa sala de aula é a aula que o pessoal lá no EAD agora está assistindo. Boa noite para quem está nos assistindo. Tá? Então, o pessoal que está nos assistindo e o que vocês vão assistir depois. Então, vocês não vão ter prejuízo de conteúdo. Por que é importante um planejamento, um cronograma, e quem individual quiser auxílio, depois a gente pode sentar e a gente faz isso daí. Por quê? Porque quando vocês montam o cronograma semanal de vocês, né, as meninas eu sei que são da enfermagem. Tem dias que talvez elas não vão poder vir, mas vai estar lá. Tal dia eu tenho plantão. Beleza? Lá no cronograma ela já vai deixar qual é o dia que ela vai assistir essa aula. Vocês do mesmo modo, tal dia eu vou estar trabalhando, não posso vir. Ok? Lá no cronograma vai ter o dia, vai ter o horário que vocês vão assistir aquela aula. Por que do planejamento e o cronograma? Quando eu estava no processo de estudo, 2 anos eu aprendi a estudar. Então, por isso que a gente comprime. Eu digo que aqui a gente comprime 2 anos para vocês. A gente já chega já no primeiro dia de aula falando o que é o diferencial. Tá? Eu fiquei 2 anos aprendendo a estudar e eu queria saber o que o primeiro colocado tinha de diferente do último. A minha nota, a minha diferença de ponto do 8º colocado para o primeiro colocado no concurso, onde a gente tinha 600 por vaga, foi 1 ponto. Tá? 1 ponto. Então eu sei bem qual é a diferença de 1 ponto. Isso aí é uma questão de conhecimentos gerais e não chega a meia questão de conhecimento específico, porque elas tinham pontos distintos. Mas o que eu queria dos caras? Eu queria saber o que eles faziam diferente. Sabe o que eles tinham diferente? Planejamento. Somente. Eram pai de família, tinham filhos, estudavam, trabalhavam, vida normal, que nem a minha. Vida normal. Trabalhador brasileiro. Só que eles eram o quê? Extremamente organizados. E aí eu disse, bom, foi a minha virada de chave, de 2019 para 2020.
Foi a primeira vez que eu aprovei 2020, 21 e 22. Aí vem a questão da idade nos concursos militares do Exército, aí tu não consegue mais, tu não pode mais fazer, né? Então foi uma virada de chave, de 19 para 20, eu dizia, é isso que eu vou aplicar. Apliquei, deu certo, tá? Então assim, gente, são pequenos detalhezinhos que a gente traz para vocês, que é o que realmente faz a diferença. Planejamento, cronograma, organização, abrir mão de algumas coisas, não é, deleta a vida social, não é isso, é abrir mão de algumas coisas, né? Rede social, talvez vamos dar, né, uma segurada, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, não posso usar, pode, no horário certo, e use a teu proveito. E ainda utilizem a ATL, atividade de tempo livre. O que é atividade de tempo livre? Tá no intervalo do almoço, vão assistir uma aula, vão assistir uma videoaula, vão fazer uma questão, tá? São pequenos detalhezinhos. Beleza, gente? Então, assim, sejam bem-vindos, tá? Então, eu falo que vocês vão ter uma preparação sem frescura, tá? Como eu digo sem frescura, método antigo, né? Sentado na cadeira, escrevendo. Então, o material vai ser mandado para vocês sempre com antecedência, tá? Eu fiz a experiência da gente fazer um material impresso, não deu certo, tá? Então, porque aí a gente analisando aqui, eu tenho caixas e caixas de materiais das outras turmas que o pessoal não pegou, e quando pegavam, vinham para aula, não traziam, né? Então a gente conversou e então nós vamos disponibilizar no meio digital, que hoje todo mundo usa celular, né, o tablet, essas coisas, tal, computador, então vai ser nessa estratégia. Felipe, eu gostaria que vocês indicassem alguém para a gente poder imprimir material tranquilo, a gente indica, né, temos contatos para isso. Tá certo, gente? Uma boa preparação para vocês, a caminhada é longa, mas lá no final faz a diferença. Vou deixar o professor Carrão falar com vocês aí, beleza? Tá aí. Fechou, mano? Bom. Obrigado. Boa noite, pessoal. Quanto tempo? Vamos lá para a preparação para a Polícia Civil, Polícia Federal, tudo que é polícia que vier, que exija um nível superior, vocês vão estar preparadas e preparado. Alguém fez aí o da brigada agora? Ou já não tem mais idade? Eu queria. Bom, a preparação começa hoje. Provavelmente, eu acredito que dentro desse mês nós vamos ter, eu acho que talvez o Felipe já tenha falado, mas dentro desse mês nós vamos ter o edital da Polícia Civil. Eu esperava que fosse sexta-feira passada, mas não foi. Vocês querem que jogue pra frente? Sim. Claro, mais tempo. Com certeza. Quanto tempo tá se preparando, Jaque? 6 meses. 6 meses já? Barbaridade. E vocês? 2 meses. Já faz tempo já, né? Tá nessa caminhada, esperando. Esperando. Mas tem que dar certo. Hoje eu quero falar, eu sempre começo as aulas com vocês falando sobre fatores decisivos para aprovação em concurso público. Nós temos que ter uma estratégia para passar num concurso público. Nós temos que traçar uma meta, traçar uma estratégia, criar um cronograma de estudos, e isso vai levar com que vocês tenham um bom resultado. O conhecimento é a base da aprovação. Existe uma escada do conhecimento. Para quem estuda, eu acho que a Jaque é a que mais anos faz que eu dei aula, né, Jaque? Sim. Eu falava a mesma coisa e não muda. É a escada da aprovação. Se tu estudar, todo dia é um degrau. Tu tem que estudar todos os dias. Todo dia tu tem que estudar uma matéria distinta ou, enfim, fazer questões e estudar. Como nós não temos um edital aberto ainda, nós temos a possibilidade de fazer revisão.
Se nós tivéssemos um edital aberto, não tem chance de você fazer revisão, não tem chance de estudar um estudo um pouco mais focado, um pouco mais progressivo. Então, vamos aproveitar, como vocês disseram, tomara que jogue bem para frente. Vamos aproveitar esse tempo que nós temos, que é em tese indefinido, para conseguir nos programar para um estudo bem feito. Então, qual que é o sonho de aprovação em concurso público para vocês? Qual que é o teu sonho? Qual que é a tua aprovação? E vocês? Estabilidade. Não importa o concurso. Não importa a carreira, desde que tenha estabilidade. Mas eu sempre coloco como se fosse um sonho. Por exemplo, para mim, eu sempre tive o sonho de ser delegado da polícia. Né? Sempre foquei isso. Eu era policial e estudava para chegar a delegado. Fiz direito, mas no decorrer dessa caminhada, eu coloquei outros concursos nessa escada. E um deles foi da Brigada. O concurso da Brigada me proporcionou estudar para tentar chegar mais perto do meu sonho. Só que lá, pelo decorrer desse caminho, eu encontrei o concurso, que é um concurso da OAB. E eu me vi como melhor advogado do que como policial. Então eu vejo que o concurso que não era do meu sonho virou o concurso da minha vida, que era para ser advogado. E isso pode acontecer na carreira de vocês. A Jaque, eu sei que ela quer ser policial federal. Conheço ela há muito tempo, sei que ela estuda para isso. Mas daqui a pouco passa na civil, a civil vai ser o concurso da tua vida, porque tu te apaixona por aquilo ali. O professor que vai vir aqui, um outro professor, que é o delegado Miranda, que é delegado da Polícia Federal, ele está frustrado. Claro que ele não vai dizer isso com todas as palavras, mas eu entendo, eu conheço ele. Ele está frustrado porque ele achava que ser policial federal era ter ação. E agora ele foi à Polícia Federal e disse, eu tenho que aprender desse caminho. O que eu quero com desse caminho? Eu quero dar tiro, eu quero correr atrás de bandido, fazer a diferença na sociedade. Eu disse, faz concurso para delegado da civil. Que policial civil faz isso? Corre atrás de bandido, que nem brigadiano. Policial federal não, tu vai investigar com crimes de descaminho, crimes de colarinho branco, etc. Outra coisa. Mas, então talvez o concurso de policial civil seja o concurso da sua vida. Não é o concurso do teu sonho, mas ele vai te proporcionar chegar lá, se tu quiser. Ou talvez parar aí mesmo. E também no decorrer desses concursos, talvez amanhã ou depois abra um outro concurso, antes da Polícia Civil. Nós sabemos que vai ser Fundatec, certo? Então daqui a pouco abre um concurso numa prefeitura Fundatec. Vai lá e faz. Mas eu não quero fazer o concurso da prefeitura. Mas treina, meu amigo. Treina. Porque o maior índice de reprovação em concurso público é o nervosismo. Não é falta de conhecimento, é nervosismo. Eu cheguei lá, professor, me deu branco. E aí, já aconteceu com vocês? Chegar na prova, amarelar? Né? Deu branco? Né? Para minha mãe, eu conto a história dela em todos os cursos. Ela fez 10 vezes a carteira de habilitação. No último ela passou. Mas por quê? Eu chegava para ela, mas tu sabe dirigir? Ela dirigia no bairro, pegava o carro, saía por tudo, mas chegava na hora da prova, rodava. Mas o que dá? Mas eu não sinto as pernas. Chega lá, me dá um nervoso. É o medo de tu ser avaliado. É o medo da avaliação em si. Então não é o fato de tu estar lá e tu não saber fazer. Tu sabe fazer, mas o medo te causa bloqueios. E o único jeito de tu desbloquear isso é tu naturalizar aquele sistema. É que nem o medo de dirigir. Tu tem que naturalizar, tem que dirigir todo dia, tu tem que ir enfrentando passo a passo. Tem gente que não dirige em autoestrada porque tem medo. Mas por quê? Porque nunca foi. Mas se precisar, vai ter que ir. Com medo de tudo, né? Vai ter que ir com medo mesmo. Então isso ajuda vocês a fazer esses desbloqueios. Mas para que eu consiga subir essa escada da aprovação todos os dias um degrau, eu tenho que ter uma metodologia. E para mim ter uma metodologia, eu tenho que ter um cronograma. E aí? Começamos hoje. Vocês que já estudavam antes, estavam seguindo um cronograma ou era tipo Netflix? Tipo Netflix que senta na frente e pensa ali, o que eu vou assistir hoje? Né? Tem que ter um cronograma. Né? Muito bem. Como é que eu faço esse meu cronograma? Eu vou fazer uma rotina.
do meu dia? Acordar, né? Amanhã, tarde, noite, o que eu vou fazer? Que hora que eu vou dormir? Por exemplo, 6 horas da manhã eu acordo para caminhada, 7... Não é meu cronograma esse, tá? É só um exemplo. 6 horas da manhã eu acordo para fazer uma caminhada, 7h30 café da manhã, 8 horas vou estudar direito constitucional, direito administrativo, processo, raciocínio lógico, etc. Aqui se cria um cronograma de hora em hora, mas 1 hora eu acho pouco tempo de estudo para uma matéria. Então, o que eu peço para vocês que não têm um cronograma ou que vocês pretendam fazer? Bom, eu acordo... Vocês trabalham? Todo mundo trabalha? Não, se eu não trabalho é mais fácil, né? Acordo 7 horas da manhã, vou tomar café, 8 horas vou começar o meu estudo. Antes de tu definir o que tu vai estudar, defina quais são os seus horários de folga livres. Professor, eu trabalho. Bom, então 9 horas você vai estar trabalhando até meio-dia, do meio-dia até as 2 você vai ter folga para almoço. Dentro da folga de almoço eu consigo fazer alguma coisa? Tem gente que consegue, tem gente que não. Tu que tem que determinar isso. Se tu vai ter 1 hora, eu vou almoçar em 15 minutos e estudar o resto. Beleza. Mas à tarde, como é que vai funcionar? De noite, de segunda a sexta, eu vou ter aula. Sábado de manhã, talvez a gente tenha aula também, dependendo da corrida do nosso estudo. Muito bem. Professor, eu tenho quase tudo ocupado do meu dia. Bom, então, tu vai ter que abrir espaço no teu dia. Eu lembro do Fábio. Chegou a conhecer o Fábio, já, lá no Grécia ou não? Da prefeitura? Isso. O Fábio, ele dizia o seguinte, olha, eu chego de noite, depois da aula do curso, em casa, e janto, espero 11 horas, meia-noite, começo a estudar. Porque para mim é melhor eu estudar de noite que não tem mais nada, mais silencioso, ninguém enchendo o saco, porque tu senta para estudar, tem alguém que te chama, né? Celular que toca, não sei o que. Então, de madrugada, e ele me disse, Thiago, eu estudo até 4 horas, dou uma descansada das 4, 6, 7 horas, acordo para ir trabalhar. Bateu o carro, fez um monte de coisa que deu um burnout nele, mas enfim, fez isso. Primeiro concurso rodou, segundo concurso rodou, no terceiro concurso foi segundo colocado no Brasil, eu acho, do IFE. Depois foi primeiro da EBSER e um dos primeiros de fiscal aqui de Santa Maria. Ele escolheu assumir a EBSER, trocou, daí assumiu, largou a EBSER e foi para a Prefeitura de Santa Maria. Hoje ele é fiscal de trânsito na Prefeitura de Santa Maria. Eu disse, cara, tu largou a EBSER, que era sentadinho lá no ar-condicionado, para ser fiscal? Ele, sim, aumentou 4 vezes o meu salário. Eu ganho hora extra, ganho horário noturno, ganho não sei o quê, então eu não quero saber, eu quero ganhar dinheiro, né? Então, outra menina, ela não tinha horário, ela não gostava de dormir tarde. Ela disse, eu prefiro acordar mais cedo. Daí ela acordava 4 horas da manhã todos os dias, estudava até às 8 e seguia trabalhando. Eu disse, olha, eu prefiro sair daqui às 10, chegar em casa, tomar um cafezinho lá, leve, tomar um banho e dormir. Eu durmo das 11 até às 4, às 4 eu acordo e estudo. Ela abriu um espaço de tempo para estudar, dedicado para aquele concurso. Passou nos concursos que ela queria. Acho que é funcionário de uma prefeitura, não lembro no que ela passou, mas enfim. Dá para fazer, é isso que eu quero dizer. Dá para fazer, basta você querer encaixar esses horários. O treino leva à perfeição. Treine incansavelmente. Se eu pudesse dar uma dica entre revisar ou fazer questões, eu diria, dê mais prioridade em fazer questões. Porque é treino. O que eu vou fazer para o concurso? Vou fazer questão para fazer o concurso. Quantas questões vai cair na prova agora da Polícia Civil? 100, eu acho, né? Salvo engano. Em torno de 50% até 60% da prova é português e redação. Quantas redações tu escreve por dia? Por semana? Mário Quintana dizia nem um dia sem uma linha. Às vezes eu recebo lá os estagiários novos e daí eu sento do lado deles e começo, ou peço para eles sentar do meu lado,
e começa a redigir as petições. Mas como é que o senhor sabe escrever isso? Ué, porque eu escrevo todo dia. É prática. Então, se vocês querem ir bem na redação, vocês têm que escrever todos os dias. Ler todos os dias. Quero ir bem no conhecimentos gerais, eu tenho que ter um conhecimento de jornal. Eu vou ter que ler, vou ter que buscar esse conhecimento. Não vai nascer. Ah, mas vai ter um professor. O professor que vai estar aqui dando conhecimentos gerais vai tentar te ensinar conhecimento pretérito, ou seja, história antiga, né? História. O conhecimento atual é contigo, porque está acontecendo, né? Então, tu tem que ir atrás disso. Resolver questões é, sem dúvida, hoje a técnica que faz gente ser aprovada. E não é de agora, tá? Como é que eu vou resolver questões? Da onde eu vou tirar questões de concurso para resolver? Vocês já usam o que concursos? Por que eu uso o que concurso e por que eu recomendo? Pode usar qualquer outro, tá? Mas... porque lá eu posso escolher a disciplina, eu posso escolher o conteúdo, eu posso escolher a banca, eu posso escolher o nível superior, a dificuldade, o ano. Eu recomendo a fazer no máximo os 3 anos, os últimos anos. Os 3 últimos anos. Ah, hoje vocês vão ter comigo direito constitucional, disciplina, direito constitucional. Conteúdo, lá, Fundamentos da República Federativa do Brasil, artigo 1º até o 4º. Banca, Fundatec. Professor, não estou achando Fundatec. Faz CESP. CESP. É horrível, mas por isso que é bom. Por isso, CESP tem coração peludo, né? Tem maldade no coração. Então vocês vão treinar difícil para fazer a prova fácil. Outra coisa, 100 questões. Se eu chegasse aqui hoje e entregasse para vocês uma prova de 100 questões, vocês fariam? Ah, faço até, professor, mas será que tu teria condições de ter concentração suficiente para se concentrar em fazer 100 questões? Fazer questão, o cérebro é como se fosse um músculo. É como se fosse correr uma maratona. E aí? Se me convidasse aqui agora para correr daqui até a praça, Saldanha Amarela, vamos correr 5 km, Thiago? Vamos? Será que eu chego? Posso até chegar caminhando, né? O tempo, não sei. Vou demorar 2, 3 horas para chegar, mas vou. Mas se eu sair correndo, eu vou correr uma quadra, 100 metros, 200 metros, cair ali. Por quê? Porque eu não tenho condicionamento físico. E o condicionamento mental também é importante. Vocês têm que ter condicionamento mental. Então, vai fazer questão todos os dias. Para quando chegar o dia da prova, tu tá fazendo 100 questões por dia, 50 questões por dia, né? Para que tu faça 50 questões lá na prova e não te canse. Porque se tu não fizer isso, e eu digo e tenho certeza absoluta, que mais de 95% das pessoas não estuda, 5% estuda, paga cursinho, né, e 3% estudam. E talvez 1% estude da maneira correta, talvez. Então, se tu fizer tudo certinho... Ah, professor, mas cansa. É, mas tem que cansar. Tu tem que pagar o preço. Se tu não pagar o preço, tu não tem aprovação. Não tem outro jeito. Que nem fazer academia. Né? Tem que pagar o preço, tem que ir na academia, vai doer, vai não sei o quê, vai, mas é o que tu paga para perder peso, para ganhar condicionamento físico, enfim. Tem que ser feito. Compartilhamento de conhecimento. Compartilhe o conhecimento. Nós temos, eu digo que vocês podem fazer um grupo do WhatsApp para compartilhar entre vocês, já deve ter, né, da turma. Ah, eu estou fazendo uma questão, achei a questão interessante e largo lá no grupo, para vocês se autoajudar. Ah, mas eu sou bom de matemática, sou bom de raciocínio lógico, sei lá. Então eu vou ensinar os outros a fazer. Tu não está alimentando teus concorrentes, tu vai estar se alimentando. Porque no momento que tu ensina, tu aprende muito mais do que ensina. O próprio Paulo Freire falava isso. Quando eu comecei a dar aula de cursinho há mais de 10 anos atrás, eu estava me preparando para ser delegado.
Não quer dizer que eu já sabia. Eu pensei assim, o melhor jeito de eu estudar é ter que ensinar, porque daí eu me obrigo a aprender. E quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Quando vocês fazem uma pergunta para mim, eu estou aprendendo. Porque talvez eu nunca tinha pensado nessa hipótese. E isso faz um crescimento, nós crescemos juntos. Ronaldinho Gaúcho, como é que ele aprendeu a jogar futebol? Conhece o Ronaldinho? Como é que o Ronaldinho aprendeu a jogar futebol? Vendo vídeo no YouTube? Assistindo aula? Foi jogando. Não tem outro jeito de aprender a não ser fazendo. Tem que ser feito, tem que ser trabalhado, tem que ser exercitado. Se você não exercitar, você não consegue chegar no resultado que é a aprovação. O Ronaldinho Gaúcho é um exemplo fantástico sobre isso. Que o que eu falei antes. Então, quando eu comecei a ensinar, é porque eu queria aprender. Hoje eu conheço a matéria que eu dou praticamente de cor, não precisaria de slide, não precisaria da Constituição em si, passaria toda a matéria para vocês. Por quê? Porque eu exercitei até chegar lá. Motivação é outro fator determinante. Você tem que estar motivado. E aqui na sala de aula vocês conseguem ver o reflexo da motivação das pessoas. Por quê? Porque a grande maioria só vai se motivar quando abrir o edital. E aí quando abrir o edital já é tarde. Daí não adianta mais. Porque tu vai ter 60 dias para estudar. Tudo. Né? Goela abaixo. Aí vocês que estão estudando há mais tempo, né? Tu pensa assim, putz, eu não sei nada. Quanto mais eu estudo, parece que menos eu sei. Não, é que na verdade tu está tomando conhecimento, tu está tomando noção do tamanho que é o que tu tem que estudar. O cara que começa para estudar em 60 dias, ele vai pensar que só vindo no cursinho ele vai ver tudo, mas ele não vai ver tudo, ele vai ver um leve traço de tudo e que a gente vai tentar conduzir, se não fizer questões, não vai conseguir entender aquilo que ele está aprendendo. Tem um filósofo que diz que o conhecimento é como se fosse uma vela numa escuridão, num breu. Quanto menor a chama, menos tu enxerga, né? Se tu tiver com uma vela, uma tocha grandona, tu enxerga muito longe. Então é mais ou menos isso. Quanto mais tu estudar, ou mais tempo, mais fundo tu chegar, mais longe tu vai ver que tá o objetivo. Nossa, eu tenho que estudar mais. Então tu está tendo consciência do quanto tu tem que estudar. Mas é impossível chegar? Não, claro que não. O meu pai sempre me disse isso, olha, se tu vê alguém fazendo é porque dá para fazer. Então tu vai fazer, porque tu não é diferente de ninguém. Então, né? Tentava eu fazer. E a motivação é o que mais te leva a isso. Motivação é o combustível da persistência. E o que te motiva a fazer esse concurso? O que te motiva a fazer o concurso? Estabilidade financeira? E aí? Plano de saúde? Quero ser tira, quero ser polícia, quero andar armado. É isso que me motiva. Quando eu era criança me perguntavam por que eu queria ser policial. Minha resposta era bem objetiva. Que outra profissão deixa eu surrar as pessoas e andar acima do limite de velocidade? Né? Realmente não tem outra profissão. Então, cada um tem a sua motivação. Viu? É bobagem, né? Todo mundo tem uma motivação. Então mude de postura, não perca o foco. Lembre-se que você é vencedor, você pode ganhar, você pode vencer. Não importa o que te motiva, desde que te motive. Eu lembro que quando tinha a pandemia, quem não estava preocupado com a pandemia? Funcionário público. Porque não ia ser demitido. Não importa a área que tu trabalhasse, tu não ia ser demitido, tu estava bem. Para isso, eu tento, quando eu preciso ter motivação, vários procedimentos, né? Várias ideias que eu dou. Acredite em você, persista, conquiste.
Comemore cada vitória. Eu vou fazer um rol de questões. De cada 10 eu estou acertando 9, estou acertando 8, comecei acertando 5, agora estou acertando 10. Isso é vitória. Tu tá progredindo todos os dias. A atitude que transforma. Tu tem que ter atitude, tu tem que mostrar, tu tem que se mostrar que tu é capaz. Eu assistia muito vídeo motivacional e isso me ajudava muito. A autoajuda é tipo isso. Para você ter todos os dias aquela pílula de motivação. E motivação é que nem banho. Tem que tomar todo dia. Né? Não adianta uma vez na semana. É todos os dias. Já viram esse desenho? Antigo, tá? Então, era o leão que era o super motivado, enquanto a hiena era chorona, em vez de ser a hiena que sorri, né? Enquanto o Lupe dizia, vamos lá, nós vamos vencer, nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá, o Hard dizia, ó céus, ó vida, ó azar, tudo vai dar errado, olha, vem vindo um tubarão, nós vamos ser comidos. Então, na tua vida vão ter pessoas que vão dizer para ti, não adianta estudar para concurso público, isso aí vende os gabaritos, não dá para fazer, só os outros passam, né? Perda de tempo, não perde teu tempo. Mas pode ter certeza que todas as pessoas que te colocam para baixo são pessoas que não fizeram. Quem não brilha não quer ver brilhar. É bem isso. Daí tu vai ver exatamente quem é a pessoa que está te dizendo isso, né? Claro, tu nunca fez nada, nunca conquistou nada, não quer te ver. Mas se tu fizer essa mesma pergunta, chegar lá, bate no fórum, pede para falar com o juiz, ou com o Ministério Público, com um promotor, pergunta, e aí, vale a pena estudar para concurso? Qual vai ser a resposta deles? Claro que vale. E vai te motivar, vai perguntar quantas questões tá fazendo por dia. Uma vez eu perguntei isso para um amigo meu, que nós estudávamos para concurso, ele para juiz e eu para delegado, né? E eu fazia umas 30, 40 questões por dia, me achava o cara. E aí, Miguel, quanto é que você está fazendo por dia? Eu estou fazendo 100 questões por dia, 120. E tu? Mais ou menos isso. Quase lá. Um dia eu chego lá, mas estou mais ou menos isso. E o concurso público, por mais básico que tenha sido o concurso que eu passei, que era de nível médio, mudou a minha vida. Ele que proporcionou pagar meus estudos, ele que proporcionou eu mudar de entendimento, ele que proporcionou eu estar dando aula, ele que proporcionou eu querer ter mestrado, etc, etc, etc. E isso pode melhorar a vida de vocês. Pode não, com certeza, vai transformar vocês. Vocês vão ver um mundo diferente quando vocês forem policiais. O policial vê tudo diferente, tá? Tudo diferente. Vê o outro lado, que nem o pessoal da enfermagem, né? Vocês são da enfermagem também? Vocês veem o outro lado, né, da cortina na área da saúde. Vocês veem, os caras chegam esfaqueados, baleados, né? Às vezes é o brigadiano que baleou. Às vezes é o policial civil que baleou. Então é ele que causou aquilo aí. Tu vê o outro lado, é bem diferente, bem complexo. Hoje vocês estão na postura do estudante, né? Lá, focados no estudo. E pode ter certeza que quando tu começa a estudar para concurso público, aparece festa, aparece amigo, todo mundo quer te levar para balada, tudo. Antes ninguém te dava bola, mas aí tu começou a estudar, começa a aparecer. Se tu conseguir ignorar isso e focar, daqui a uns anos você vai estar passando férias no Nordeste. Ganha pouco policial, mas tu tem um cartão de crédito para ir para o Nordeste, pode ter certeza. Enquanto seus amigos continuam lá mesmo. E isso, eu falo de conhecimento próprio. Eu tenho amigos que ainda são as mesmas pessoas de 20 anos atrás que eu conheci eles. E deles, nossa, como tu deu sorte. Claro, assim, opa, sua sorte, assim, tem que contar o negócio. Dias trabalhando de madrugada, estudando, para poder estudar, né? Daí, quando eu era policial, eu me colocava a trabalhar só da meia-noite até 6 da manhã. Tu não pode trabalhar durante o dia que tem que estudar, trabalha de madrugada, né? No frio, na chuva, a pé, no calçadão, por tudo. E isso vai acontecer com vocês. Vocês vão passar no concurso, vocês vão estar nomeados, vai passar uns anos, as pessoas vão te encontrar, que fazia tempo que eu não te vi, e vão te dizer isso. Que sorte que tu tem. Sorte porque tu não viu o que eu passei, né?
Não viu o tempo que eu perdi, as noites, as festas que eu não fui, para ter esse mérito hoje. E tudo na vida é isso. Tu tem que abdicar de uma certa parte da tua vida para ganhar em outra. Não tem outro jeito. Não existe caminho mais curto. Por mais que eu ensine a técnica do chute lá, vocês viram no meu Instagram, quem me segue lá? Galera agradecendo que fizeram 9, 6, 4, 5. Aqui o menino que passou na brigada agora. Eu usei em informática, acertei mais 2 questões que eu usei a técnica do chute. Qual que era o ponto de corte? 30 de 50. Ele acertou 42. O ponto de corte foi 30. Não foi mais metade. O ponto de corte é o mínimo a ser feito, tá? Para ser considerado aprovado era 30 de 50. E não zerar nenhuma dos conteúdos. E aí teve uma menina que veio e disse, eu consegui pelo técnica do chute, fiz mais 6. Me deu vontade de marcar que eu achava que ia ser, mas eu usei a técnica e deu certo. Por quê? Porque dá certo. Em 2017 eu fiz 43, passei, fui chamada da brigada. E o não fiz. Daí também, né? Porque eu fiquei só na... Sim, foco. Foquei Só no estudo. E daí, quando passou, estava tão feliz que não sabia nem o que fazer. Mas quando eu passei na brigada, eu lembro até hoje que eu não fazia nenhuma barra. E era 3 na época. Daí nós morávamos, o Pacheco também vai ser professor de vocês. Nós morávamos junto, eu e ele. Nós éramos um casal, não. nós morávamos entre 5. 5 viraram ou brigadiano, policial civil, alguma coisa. Cada um foi para um lado. E aí nós 5 passamos naquele concurso, e daí uns faziam barra, outros não, nós compramos uma barra, penduramos assim, e daí toda vez que passava por baixo tinha que fazer barra. Toda vez que passava por baixo tinha que fazer barra. Eu saí, né, do concurso fazendo 5, fui pro concurso fazendo 5 barras. E corrida também, eu odiava correr, até hoje correr, tudo, né, relacionado à física eu odiava. Mas consegui chegar lá, na segunda volta do teste físico eu fiquei pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Será porque passar eu não vou, né? Não ia passar. E aí passei na corrida e na barra também, eu fiz 3, daí o avaliador disse, não, essas 3 estão muito mal feitas, faz mais. Me fez fazer as 5, e assim foi. Mas passei, deu tudo certo. Tu rodou no quê? Na corrida. Na corrida? É horrível, né? Mas fez no campo da... corria, né? Não fazia nada, tipo... E treinou? Não, por isso mesmo, só estudei. Foi na força da matéria. Tá, mas é que depois do teste tu tem uns meses ali pra treinar. Não dá, não consegue. Não é assim, né? Aí depois disso eu nunca mais parei de treinar. Bom. Entendeu? Nunca mais. Eu só parei depois que passei. Daí, azar, nunca mais vou treinar. Mas uma coisa é certa, se tu se preparar muito para estudar, tu vai em condições de ser aprovado. Quem vai ser o vencedor nesse concurso aqui? Qual deles é mais bonito? O mais forte, o mais musculoso? Não sei, mas quem vai perder? É isso. E sem estudar para um concurso é isso. Bom, eu estou em pé de igualdade com quem vai ganhar. Mas o cara que não estudou, eu tenho certeza. O que vai acontecer com ele? Não existe mais a época, e o meu pai me dizia isso sempre, vai lá, faz o concurso, vai que dá sorte. Não existe sorte. Não existe mais sorte. Sorte é cair tudo aquilo que tu estudou. Daí é sorte. Dei sorte. Verdade, deu sorte. Caiu tudo que tu estudou. Fora isso, meu amigo, não tem mais sorte. Hoje em concurso é uma empresas. As empresas querem ganhar dinheiro, querem ganhar lucro fazendo isso. E estudar para concurso é tu competir em alto nível. Lá no BOP lá no Rio de Janeiro, tem esse vai e vença quando tu tá saindo. Esse é um lema de policiais. Sempre que tu sai para trabalhar, é isso que tu pensa. Vá e vença, porque por derrotados não seremos conhecidos. Para chegar lá no final e garantir a tua aprovação, né? Viver aquilo que tu pensa, o que tu imagina. Aqui, claro que são alunos meus da brigada, que há tempos eu tenho essas fotos. Achei nos slides e trouxe. Parece muita foto, mas não retrata 1% da experiência maravilhosa que vivemos. Foi um degrau a cada dia até chegarmos à nossa sonhada formatura. Lembro de quando estávamos ansiosos para passar por isso. Enfim, chegou. Foram muitas noites mal dormidas, muitas preocupações, muito choro, muita saudade. E aí se concretizou.
Palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Suboficial reformado da Força Aérea Brasileira. O vô dele, ele dando, né, orgulho pro vô dele. A brigada também foi a Fundatec? Foi Fundatec. Muitas questões. Eles não... Na brigada? Eles não gostam de anular muita questão a Fundatec, tá? Daí a gente tem que entrar via judicial. Daí a gente consegue anular algumas. Mas tem uma margem de duas? Às vezes, assim, tem que ser muito absurdo. No último concurso da Brigada, teve uma que eu acho até hoje que é muito absurda, eles não anularam. E desse, vê alguma? É que não saiu o gabarito ainda, né? Então, pra mim, ter certeza que vai. Né, que, ó, o início um sonho. Deu tudo certo. Às vezes faltam palavras para descrever alguns momentos, e esse é um deles. Saber que toda a luta, todas as noites, de papiro e mais papiro deu certo. Deram, né? Não deu muito certo, porque nem não soube escrever. Mas tá. Aquela incerteza de que um dia as coisas iriam dar certo, toda aquela luta diária, finalmente deu resultado. Nunca desista de seus sonhos, porque eles não têm pernas, mas nós temos, então corram atrás. A vida reserva as melhores coisas para quem está disposto a pagar o preço. E nunca esqueçam, somente o papiro salva. Também um aluno, acho que ele foi dois concursos aluno comigo. Às vezes tu precisa levar um baque de ser não aprovado uma vez, para tu entender que o negócio é que nem tu, né? Não reprovei no teste físico, nunca mais parei de correr. Agora por corrida que eu não vou ser reprovado. Né? É isso. Tu tem que ser reprovado para tu entender o que tem que ser feito. A estratégia inteligente, então não existe algo sobre-humano, e sim uma técnica, uma fórmula, um método, né? Organizar o teu tempo, gestão da ansiedade, tu tem que gerenciar isso, entender que vai dar certo, que tu é um dos que está disposto a pagar o preço, que tu pagou o preço, que tu estudou aquele determinado tempo para chegar lá e mostrar um determinado resultado. E concurso público é como se fosse uma fila. Tá? Se tu parar de estudar, alguém vai passar na tua frente. E se tu continuar estudando, uma hora chega a tua vez. Não tem como não chegar a tua vez. Uma hora chegará a tua vez. E tu vais passar. E quando chegar a tua vez, tu vai passar em 2, 3, 4, 5 concursos uma vez só. E aí vai ser até chato escolher, que nem o caso do Fábio que eu contei. Ele tinha 3 concursos aprovados, ele escolheu o que ele achou que era melhor, né? Para ele. Então agora, conhecimento, motivação e técnica são as tuas ferramentas para garantir essa tão sonhada aprovação no concurso. Não tem erro, não tem... Se tu confiar e acreditar na metodologia do Premier, vai dar certo. Vocês fizeram EBSER? Não? Qual? Prefeitura? Não fez nenhuma da EBSER? Como é que foram na EBSER? Agora eu tenho 57. Uhum. Mas não aceitaram o tempo do serviço e Puxa vida. era pra ficar em 35 mesmo. Não aceitaram o teu tempo de serviço? Por que não? Não pode muito mandar errado. Ah, bom. Na outra que foi IBC, teve pessoal lá de Pelotas que eu entrei com ação e nós fizemos contar tempo de serviço. Eu até pensei, porque eu ia ficar em 35. Mas não sei se é isso que eu quero hoje. Ah, bom. Quero dar tiro. Mas dá pra reverter, é isso que eu quero. Você vê, né? Então tá ótimo. Sim, ótimo. Mas enfim. E tu, Jaque, qual que foi o último concurso que tu fez? 2021. E de que era? Polícia Federal? Ah, mas Polícia Federal é muita matéria, né? Foi o primeiro concurso que eu fiz e eu gabaritei, tipo, todas as disciplinas ali, exceto informática. Bah, Informática eu fui bem mal, foi o que não me permitiu entrar. putz. As outras, na época até direito, que era assim, eu cobrava em massa, caiu 3 questões. Ah, foi a mudança aquela que... Foi a mudança, contabilidade, claro, eu fui bem, né? Nas outras eu fui tranquilo, assim, mas o que não permitiu a minha entrada foi o informática. Que loucura. Por que não podia zerar ou... Não, na realidade eu não tive uma pontuação boa, e daí foi aquilo que eu conversei contigo, eu decidi chutar.
Ah, entendi. E Se eu aí, tivesse chutado, eu teria mantido a nota, tipo, super alta, mas aí eu chutei informática. não, daí não dá. Aí não. Hum. Mas nesse, aí não. Então, pessoal, seguindo, vocês vão conseguir a aprovação desde que vocês sigam a técnica e tenham esse objetivo bem traçado. Não tem erro. Não tem como tu não ser aprovado se tu faz o método certo. Se tu segue as orientações. Nem isso. Ah, vou fazer questão, né? Vou treinar todo dia, vou fazer questão todo dia. Mas quando que tu vai fazer? Vou fazer 1 hora por dia, vou fazer 2 horas por dia. Por que fazer uma metodologia de estudo? Para que fazer um cronograma de estudo? Porque senão tu vai fazer que nem Netflix. O que é fazer que nem Netflix? Tu senta para assistir um filme e tu vai 2 horas escolhendo o filme e não assistindo o filme. Se tu tem um cronograma e tu sabe que hoje é dia de estudar direito constitucional e português, é 2 horas de direito constitucional e 2 horas de português. Tu não vai procrastinar. Senão tu vai procurar, o que eu vou estudar hoje? E vai cair estudando o que tu mais gosta, ou o que tu sempre estuda. Até outro dia nós estávamos conversando ali sobre isso e eu dizia, olha, no início eu errava muito isso. Por quê? Porque eu sempre fui muito ruim em português para os concursos públicos. E aí o que eu fazia? Estudava só português. E aí eu ia bem em português e no resto ia mal, o que em tese era para eu saber. Por quê? Porque eu deixava de lado um lado e ficava só estudando uma coisa. Então, se vocês conseguirem estudar todo o edital dessa forma, 2 matérias por dia só, não precisa mais. Como que eu organizo a minha semana para estudar? Sempre da matéria mais difícil para mais fácil. Segunda-feira que eu acho mais difícil para sexta-feira que eu acho mais fácil. Por quê? Porque se segunda-feira der um imprevisto, eu jogo da segunda para terça para quarta, e lá no sábado eu estudo a de sexta. Ou estudo 2 juntas, que são o que eu acho mais tranquilo. Se eu puder escolher entre estudar 2 horas ou fazer questões 2 horas, faça questões. Por quê? Claro que daquelas matérias que tu escolheu. Vai lá no que concursos e faz os filtros para que tu estude só aquilo que tu está estudando. Revise em questões só o que tu está estudando. Porque daí tu vai aprender na prática o que tu está vendo. Lá no que concursos tem uma aba lá que é comentários. Se tu não entendeu a questão, vai no comentários. Os comentários vão te explicar por que aquela é a resposta certa. Se não entendeu com os comentários, traga para a sala de aula que a gente responde aqui. Se for a minha matéria, claro, né? Se eu souber. E isso faz com que vocês sejam aprovados. Isso é um método reverso de estudo que a gente chama. Por quê? E por que a maioria das pessoas reprova nos concursos públicos? Vocês todos que têm nível superior, quando que vocês estudavam para a prova na faculdade? No dia, né? 15 minutos. Quando sabia que tinha prova, né? Então, a gente é acostumado de estudar para passar. Estudar para passar, estudar para passar. Tu não estuda para aprender. E no concurso público, não quer dizer que tu tem que estudar para aprender, mas tu tem que estudar para ter uma retenção maior para chegar lá no dia da prova e desempenhar o teu papel. Então tu tem que estudar a longo prazo, tu tem que ter uma retenção de estudo. É melhor estudar 2 horas por dia bem estudado, concentrado, do que tu estudar 12 a moda louca. Não adianta eu prefiro que vocês estudem 2 horas por dia a longo prazo do que 12 a curto prazo. E fazer questão de concurso não é simplesmente ir lá e, A, B, C, D, eu acho que essa aqui é a C, puf, vamos ver o que está certo. Errei. Mas vou para a próxima. Não é isso. Tu não tem tempo para fazer as questões. É tu olhar a questão A, número A, a letra A, e pensar assim, por que essa está certa? E justificar, ou mentalmente, ou até escrito. Eu gosto de imprimir as questões e rabiscar no papel. E eu vou justificar o porquê que está certa a letra A, porquê que está errado. Com consulta ou sem consulta. Vou buscar. Não é essa. Vou lá na legislação, no Constitucional, vou ler a Constituição. Não é essa por causa que no artigo tal está escrito de tal jeito. Vou para B. B está certa porque é o artigo tal, letra tal, inciso tal, ponto. É isso. Então tu vai levar tempo fazendo questão. E isso é forma reversa de estudo. Em vez de eu
revisar o que eu aprendi e depois aplicar na prova. Eu vou pegar as provas, porque é daquela forma que a Fundatec cobra, e vou entender vou encaixar a matéria naquela questão. Vou encaixando ela na questão. E isso vai fazer com que eu entenda. E vocês vão ver que a Fundatec gosta de repetir questão. Muda uma coisa, muda outra, mas ela repete as questões. Vai cobrar a mesma coisa de novo, de novo, de novo, de novo. E não vai ser diferente na vez de vocês. Sexta-feira eu dei a revisão para os guris de Direito Constitucional, quase que praticamente tudo que eu falei para eles caiu na prova. Por quê? Porque eu trouxe para eles, vai cair isso, assim, assim, assado, vai cair tal coisa. Olha, cai quando cai sobre associação, cai suspensão e dissolução. Diferença, caiu. Vai cair questão de liberdade de expressão, não, de direito e reunião. Caiu direito e reunião. Por quê? Porque a gente sabe o que vem caindo, qual é a tendência, o que eles gostam de cobrar. Beleza? Vamos fazer uns minutinhos de intervalo agora, uns 10, 15 minutos, e depois a gente retorna para